Para você aproveitar ao máximo a bull run do Bitcoin e ganhar muito dinheiro com as suas criptomoedas, você precisa vender no momento certo. Pega aí 2015 a 2017, 2019 a 2021 como exemplo. O mercado expandiu demais, o Bitcoin subiu, as criptomoedas também subiram muito, só que logo em seguida nós temos o fim de uma bull run. O fim da bull run nunca é legal, a gente vê o mercado caindo, a gente geralmente presencia 1 a 2 anos de queda pura no mercado, o Bitcoin sofre um pouco, enquanto as altcoins, as outras criptomoedas sofrem muito. Então se você não vender, você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Pode pegar todas as histórias aí de 2020, 2021 até hoje, a galera que não vendeu lá atrás está completamente arrependida e agora está tendo uma segunda chance. Então se essa é a sua primeira chance, é a segunda chance, você não pode desperdiçar. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar um guia completo e o único vídeo que você vai precisar assistir para você identificar sinais de fraqueza durante a bull run e tomar a melhor decisão possível. Mas eu vou ir no pressuposto aqui que não existe receita secreta que vai fazer você vender no momento perfeito. Você precisa estimar e trabalhar na melhor condição possível. Então, cara, assista esse vídeo até o final que vai fazer total diferença no teu bolso nos próximos anos. Para um momento para pensar comigo. Não tem receita secreta no mercado, você sabe que, tecnicamente falando, nós temos vários padrões gráficos, vários formadores de topo e não tem como saber qual que vai ser, você só vai conseguir identificar quando o momento chegar. Só que você tem que estar preparado para fazer essa interpretação tanto de padrão gráfico quanto de contexto, que eu vou expandir mais esse assunto daqui para frente, tá? Mas pensa comigo, você sabe que a maioria do mercado não vai ganhar dinheiro. Pega 2021 como exemplo. Todo mundo que investiu lá ganhou dinheiro? Não, porque não vendeu. Então você já sabe que a maioria vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar, não vai aproveitar o ciclo e sempre se repete esse ciclo, assim como o ciclo do Bitcoin, ele sobe e cai, as pessoas, geralmente nem todo mundo ganha dinheiro, isso é óbvio. E se você está buscando a receita secreta como a maioria e a maioria não ganha dinheiro, pensa um pouco no que vai te aguardar daqui pra frente se você está buscando a mesma coisa que todo mundo está buscando. Você não vai conseguir. Então, esquece esse negócio de que tem receita secreta milagrosa. E aqui, nesse vídeo, o meu papel vai ser ensinar a você a pensar, interpretar, identificar os sinais corretos para aí sim você tomar a decisão, com base no sinal que vai aparecer para você e com base no peso do sinal que vai aparecer para você. Isso vai fazer total diferença. Para quê? Para você não vender antes demais e nem depois demais. Por isso que identificar o peso de cada padrão, o peso do contexto do mercado em si é fundamental. Então já vou te preparando, se você está buscando receita secreta, você não vai encontrar aqui. Aqui eu criei um documento chamado Achador de Topo 2000, uma nova invenção para a bull run. E aqui a gente tem padrões de topo, indicadores de topo e gráficos para identificar topos. Então, dentro de padrões você tem um monte. E dentro de indicadores você tem um monte. E dentro de gráficos para identificar os topos você tem um monte. Então não tem receita secreta mesmo. E como é que você vai conseguir juntar, cruzar essas informações para chegar em uma tomada de decisão? Tudo isso gira em torno do gerenciamento de risco. Você tem que ver o peso da situação e o que você tem que fazer a respeito para se proteger e garantir o teu lucro. O mercado de cripto sempre foi sobre isso, tá? E aí você vai pegar aqui o contexto do mercado, isso aqui vai ser fundamental. Nós temos padrões gráficos e o contexto. Não adianta nada usar só leitura de padrões gráficos sem um contexto de mercado e só olhar o contexto de mercado se você não souber identificar padrões gráficos. Lembrando que sem isso aqui, você vai estar no meio do mar, sem nenhuma referência, você não vai saber nenhum sinal para vender. Ah, mas tem um monte de indicador, on-chain, um monte de coisa. Cara, tudo que existe de ferramenta extra fora do mercado, o mercado sempre vai acompanhar isso. Isso vai refletir no quê? No comportamento. Então eu aqui, sou investidor grandão, eu vou pegar um dado on-chain, vou interpretar e vou tomar uma decisão no mercado, eu vou sair por causa do sinal lá. Beleza, isso vai ser refletido aonde? No preço, porque eu vou vender. Então você entende que todos os fatores externos, no final, eles acabam dentro do gráfico porque eles resultam em uma tomada de decisão. É exatamente por isso que você tem que pegar esses indicadores, notícias. Se você ficar olhando notícia todo dia, cara, joga isso fora. Notícia você tem que ficar antenado. Uma vez por semana já tá bom. Esses indicadores de fora, esquece isso. Você tem que focar no comportamento do preço. Geralmente, antes de um grande movimento, ele sempre vai te dar sinais de exaustão. Esse vai ser o foco, então presta atenção. E olha que simples,
Você identificando o contexto do mercado, isso aqui é o básico, tá? Tem como você ir além. Pega aqui, região vermelha e verde. Verde, bull run, vermelho, bear market, quando o mercado vira ciclo de baixo. Olhando para isso aqui, nós estamos num momento muito bom, no meio do caminho, há um ano aqui do suposto fim do ciclo, baseando apenas na quantidade de dias que o ciclo de alta ele dura. Tá? Então a gente tem uma margem muito boa aqui para continuar subindo. Esse é o nosso contexto. Indo para o curto prazo, tá? Você pode estar vendo isso aqui lá na frente, não importa. Esse vídeo é importante para você aproveitar a bull run, mesmo que chega pertinho do fim lá. Não importa. Você está vendo aqui um padrão de continuidade. É bem possível que o mercado continue subindo depois desse fim, desse padrão ser consolidado. Esse é o nosso contexto. Assim que acontecer esse rompimento para cima, nós vamos entrar em uma tendência de alta. E aqui que vai ter, você vai ter que direcionar toda a sua atenção. Porque dentro disso aqui nós temos alguns estágios. Primeiro é a confirmação de rompimento. Segundo, a pura euforia, que o mercado ele só sobe de uma forma incansável. Então você tem aqui, ó, primeira etapa aqui de consolidação pós-rompimento, depois um ápice, um flush muito rápido para cima e depois um suposto um mercado mais exaustivo depois dessa grande etapa. Entendendo isso, você já consegue se localizar. Então você espera no primeiro contato uma confirmação de rompimento. Isso pode acontecer de diversas maneiras. É exatamente por isso que eu venho falando para você que não existe receita secreta. Então você entendendo que depois isso aqui costuma ter um movimento muito forte de alta, não que isso vai refletir na escala aqui que eu estou usando, tá? Senão já bateria $300 mil, só estou usando como exemplo. E aí sim, sinal de exaustão. Ou seja, quando o mercado entrar nessa segunda fase aqui, você já vai ter que ficar muito esperto para logo em seguida buscar sinais de exaustão. E que sinais são esses? Como a gente está num ciclo de alta, o que é mais inteligente? Eu vou pegar os padrões gráficos que acontecem numa alta, padrões gráficos que indicam reversão e os padrões gráficos que mais costumam aparecer. Em quais tempos gráficos? Diário e 4 horas. Então, dentro do diário 4 horas, quais são os melhores indicadores? Na verdade, quais são os melhores padrões? E quais são os corretos dentro do contexto do mercado? Fazendo isso, você já vai pegar um monte de estudos de análise gráfica e jogar fora. Tá? E aí você vai precisar fazer um cruzamento de informação entre eles para realmente achar o ponto em comum. E se muita coisa estiver indicando para você que aquilo realmente é uma exaustão válida, você vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E presta atenção, na euforia você não vai pensar em se proteger. Você vai achar que amanhã vai subir mais. E se você vender agora, você vai estar deixando de ganhar. Então é aí que está a pegadinha. Acredite nos dados gráficos. Quem fez isso, desde então, ganhou muito dinheiro. E para eu te mostrar o achador de topo 2000, padrões de topo, indicadores e gráficos, você tem que entender que para você juntar todos esses fatores, você precisa interpretar o que está acontecendo e identificar os padrões no contexto certo. Não tem atalho para isso acontecer, não tem atalho para a experiência. Isso você vai ter que adquirir com o tempo, vai ter que ver padrões gráficos acontecendo, identificar eles e ver o que acontece logo em seguida, como que o mercado reage em cada um. Com isso você vai criar uma familiaridade e de olho, por feeling, você vai conseguir tomar uma decisão lá na frente. Para mim hoje é fácil, porque eu estou há 4, 5 anos olhando o gráfico todo santo dia, 4, 5, 6 horas por dia, então fica muito tranquilo de eu olhar o gráfico e não precisar traçar nenhuma linha. Eu tenho muita facilidade com o olho. Por quê? Experiência. Se você não tem isso, vai ser muito difícil e desafiador para você. Então, um conselho que provavelmente ninguém vai te dar, vai atrás, cara, estuda. Pega esses padrões, vê como é que eles se comportam, procura eles para identificar eles e ver o que acontece logo em seguida, porque você tem tempo. Não tem esse negócio de, tá tarde demais, o que eu vou te passar aqui vai ser uma mão na roda gigantesca para quem está começando ou para quem já tem muita experiência com o mercado. Isso aqui é um pote de ouro, mas você tem que saber usar isso da forma correta, tá? Então, não vá achando que tem atalho para experiência. Experiência é um aprendizado contínuo. Então, se você entender isso e não ficar durante a bull run inteira vivendo um sonho, você vai se dar bem, cara. Agora, se você está procurando uma receita secreta, como a maioria, e você sabe que a maioria novamente não ganha dinheiro, é só fazer uma regra de 3 e ver o que isso retorna para você. Prejuízo, frustração
e perda de tempo. Eu sei que tem gente que não tem esse dinheiro para se dedicar ao mercado e ainda assim quer aproveitar todo o ciclo de alta. Se você não quer pular etapa, mas alavancar o teu aprendizado e reduzir a taxa de erro nesse mercado, ainda mais num momento como esse, um ciclo de alta que só acontece a cada 4 anos, primeiro link da descrição, você faz a aplicação para a mentoria. Nessa mentoria eu acompanho pessoalmente você durante o ciclo de alta inteiro, te ajudando em qualquer coisa que seja. Só que tem um requisito alto para você entrar. Eu sou uma pessoa só, eu não consigo acompanhar da conta de 1000 pessoas. Então, por isso que tem esses requisitos, tá? Se você tem esse interesse, tem dinheiro disponível, você clica no primeiro link da descrição, que vale muito a pena. Entrando nesses 3 pontos, padrão de topo, indicador e gráficos, começa pelos padrões. Primeira coisa que você tem que ter noção é de resistências fortes. Resistências fortes são o quê? Zonas que o preço possa bater e não conseguir furar de imediato. Vou dar um exemplo para você, o que está acontecendo exatamente agora que eu estou gravando. O mercado Bitcoin está com essa resistência aqui, simplesmente por tocar várias vezes em vários pontos aqui, então esses pontos são resistências, e a próxima vez que o mercado for tentar romper, ele pode ter uma problemática aqui, pode ter uma fraqueza para romper de vez. Então isso aqui é uma resistência. Então, com o tempo, você vai conseguir identificar essas resistências aparecendo com novos topos, ou você pode pegar topos anteriores e usar como referência, como esse aqui e esse aqui. Então você vai ter uma previsão aqui de como que pode ser uma resistência lá na frente, mas ela pode ser até irreal. Então você pode refazer, buscar outras resistências, não só no gráfico do Bitcoin, mas em outras. Isso aqui é um dado básico para análise gráfica, mas que faz total diferença se você identificar a resistência que faz mais sentido. Então essa aqui, na minha opinião, Douglas, é a resistência mais relevante que nós temos para esse ciclo, porque ela vai servir como um escudo para o Bitcoin não ir mais alto, e à medida que ele for se aproximando dessa região, que fica beirando entre os 100, 120 e 150 mil dólares, você pode ter um problema aqui para o Bitcoin passar. Então, no curto prazo, ele pode bater aqui e recuar. Pode ser um recuo que entregue o bear market, o ciclo de baixa, ou uma pequena, um pullback, uma queda rápida para continuar subindo. Como a gente não sabe, e vai depender do momento e dos padrões que vão aparecer, essa aqui é o primeiro passo que você tem que ter, tá? Pelo menos essa niche de tendência, pode usar isso aqui para o Bitcoin, para outros gráficos, enfim. Juntando esses topos e traçando uma linha, você já consegue ver lá na frente, antecipar o movimento para ver como que pode ser uma região que pode dar uma agarrada no preço. E essa aqui é a mais forte que nós temos agora, é a única referência, para ser sincero. Depois nós temos topos e fundos descendentes no 4 horas. Então, no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente estava no semanal, você vai identificar que durante o ciclo de alta, o mercado, vou pegar a última alta aqui, o mercado ele vai tentando fazer uma estrutura de alta cada vez maior. Ele faz um topo, um fundo, um topo, um fundo. E esses topos e fundos, eles são ascendentes, eles vão sempre subindo. No gráfico de 4 horas, em uma plena bull run, quando você tiver um padrão de baixa, um pivô de baixa, um topo aqui descendente e fundo descendente, isso aqui é um sinal negativo que muitas pessoas vão ficar de olho. Então, a partir do momento que você estiver identificando isso, você vai ter chance sim de sair. Então, essa já é uma informação que muita gente vai ficar de olho, é um sinal de fraqueza que você tem que juntar com outros, mas juntando isso com a resistência que eu te falei anteriormente, se esse sinal de fraqueza acontecer durante a resistência, quando ele estiver batendo, você já tem 2 informações batendo na tecla para tomar cuidado, tá? E aí, quanto mais informação de cuidado você tiver, maior é o peso da sua decisão. Então, por isso que no final você tem que juntar tudo que eu vou te falar aqui. Depois nós temos um padrão de topo duplo. O que é topo duplo? Bom, quando ele faz um topo aqui e um topo aqui. Então, quando ele faz esses 2 topos, significa que ele já buscou uma região aqui de cima 2 vezes e demonstrou uma fraqueza. Então, ele marcou um topo, voltou, tentou romper de novo e fraquejou. Então, são 2 sinais de fraquezas e o mercado vê isso como uma tendência fraca. E aí, depois, a tendência é ele cair. Isso aqui é clássico, tá? É um dos maiores formadores de topo. E se tiver uma nova chance, você identificar uma fraqueza, novamente, com resistências, com pivôs de baixa, no 4 horas, você tem uma informação valiosa na mão, mostrando que a tendência está enfraquecendo e você pode ter um topo duplo. Depois, oco. É uma forma de formação de topo, não é um topo duplo, nem um topo triplo, muita gente se confunde, mas é um oco. Oco é um ombro, cabeça, ombro. Então você vai ver um ombro, uma cabeça
e um ombro. Então, se ele já tiver na metade da formação desse padrão aqui, se tiver um topo, aqui você estiver vendo um topão formando, o mercado caiu, entregou uma queda forte aqui. Depois dessa queda, ele pegou na mesma linha que você está vendo desse primeiro fundo aqui, e ele segurou, se ele caiu, segurou aqui, cara, toma cuidado porque a possibilidade de uma formação de topo aqui, justamente nessa outra região do topo anterior, você tem uma chance boa do mercado cair. Então aqui tá uma excelente chance de você vender e antecipar um movimento muito forte. Ainda mais se antes o mercado tiver subido muito. Se subiu muito, você tem um longo caminho aqui para baixo. Então se isso aparecer, esse segundo topo aqui desse segundo ombro é o sinal que você precisa para reduzir as suas posições. E aí, novamente, junta com outros padrões que eu vou te falar. Você sempre tem que juntar um máximo de informação. Se tudo estiver indicando para você que vai dar ruim, acredita. Toma a decisão de acordo. E aí você tem ainda a cunha ascendente. Cara, a cunha ascendente foi responsável pelo topo de 2021. Então isso aqui é uma informação que você não pode negligenciar de forma alguma. Acontece que nem sempre é uma cunha ascendente que vai aparecer como topo. Se for, seria muito fácil. E se for, vai ser moleza tomar uma decisão em cima disso. Mas a gente não sabe. Assim como nos ciclos anteriores, não aconteceu uma cunha ascendente de topo, só em 2021. E o que garante que agora vai acontecer a mesma coisa. Então, você precisa se munir dessas informações. Se uma delas aparecer e você juntar com indicadores ou gráficos, você já tem mais que uma informação necessária para tomar uma decisão. Então, o que é uma cunha? Cunha ascendente, você que me acompanha, se você não me acompanha, você tem que se inscrever agora, porque eu sempre falo disso. Eu te ensino sobre o padrão mais recorrente, o mais babinha de você tomar uma decisão de formador de topo, que é a cunha ascendente. Então, você tem que se inscrever, cara. Não sei o que você está fazendo, assistindo aqui, não se inscreveu ainda. E olha só, cunha ascendente é justamente esse padrão que ele vai afunilando ali em cima até o momento que ele cai. Então, se tem uma cunha inclinada para cima, afunilando, toma cuidado, ainda mais se ela tiver já marcado alguns topos. Cara, toma cuidado porque se ele romper aqui e buscar uma confirmação, essa confirmação é a chance que você tem para sair do ciclo. Então, isso aqui é de regra, tá? Sempre que você estiver vendo uma cunha, você tem que fazer uma coisa a respeito, ainda mais se for tão bem desenhada como foi em 2021. Tá? Então isso aqui você tem que ficar muito alerta. Aí se você juntar as informações, você já vai conseguir ter um ouro na sua mão. Para você ver como é que a junção, a experiência faz total diferença, é o que eu te falei no início do vídeo. Você tem o padrão de ombro, cabeça, ombro. Então ombro, cabeça e ombro. Beleza. Nesse segundo ombro, você viu que se ele tiver formado esse fundo aqui, e ele estiver buscando essa formação de topo, você tem que tomar muito cuidado nessa zona porque o mercado pode cair. Se aqui dentro desse segundo ombro, nessa alta, você estiver vendo um padrão de cunha ascendente aqui em um tempo gráfico menor, cara, toma cuidado porque você está vendo um padrão que geralmente tende a cair e ainda um padrão dentro de outro padrão indicando queda. Então você tem uma resistência aqui em cima, um padrão de ombro, cabeça, ombro que tende a cair, e ainda dentro dessa alta você está vendo uma cunha ascendente, que tende ao quê? A cair para baixo. Então aqui você tem o peso de dois padrões gráficos dentro de um só. Por isso que você tem que juntar a expertise no mercado para conseguir enxergar isso. Quem conseguir ver isso vai conseguir tomar uma decisão assertiva, 100% assertiva, vendido no topo máximo. Não, mas o objetivo é sair com lucro. Então, você tem que cortar um pouco da ganância. O que a gente tem que fazer é tentar, claro, puxar ao máximo a melhor zona de venda possível para lucrar o máximo. Mas você nunca vai conseguir fazer o lucro máximo, fazer o impossível no mercado. Ganhar alguma coisa é melhor que nada. Então, você tem que certificar pelo menos que você acerte uma zona próxima ao topo. Então, não seja muito exigente. E ver isso aqui faz total diferença. Então, esses 4 padrões aqui, eles fazem total diferença juntando com as resistências fortes. Então, se isso tudo estiver acontecendo dentro de uma grande resistência, cara, tu tem um guia maravilhoso aí. Indo para baixo, nós temos os indicadores de topo. Aqui é um complemento para os padrões. Você já viu que vários padrões podem acontecer, e se você juntar vários padrões, você tem a receita secreta na mão. Agora, se você juntar com indicadores,
Aí tá o pulo do gato. Tem mais uma informação extremamente relevante, que é o quê? Divergências, volume e euforia. Vamos ver cada uma agora. Para encontrar divergências, você vai ter que adicionar alguns indicadores. Você tem o RSI, você tem o MACD, então você tem vários indicadores de medição de força no mercado, tá? Então você tem que escolher algum. O mais fácil, mais comum é o RSI, o índice de força relativa. Então quando você estiver vendo uma divergência de uma forma rápida, eu vou pegar 2021 como exemplo. A gente teve o que lá em cima? Um padrão de cunha ascendente no topo lá em 2021. Então vou pegar aqui, vou desenhar a cunha ascendente novamente. E aí você vai ver que esses três topos aqui, esse, eles estão inclinados para cima, um acima do outro. Então esse aqui está acima desse de trás e esse aqui está acima daquele. Então são topos ascendentes, tendência de alta, tá? Claramente na parte fundamental técnica aqui. Agora, quando você adiciona um índice de força relativa, você vai buscar os mesmos topos lá no indicador. Então marca esse topo com uma linha vertical, esse aqui, e você vai ver que os topos do RSI, do índice de força relativa, estão o quê? Estão inclinados para baixo. Então aqui você tem os topos inclinados para cima, enquanto na força relativa do mercado você tem eles inclinados para baixo. Então isso aqui demonstra uma divergência. O preço está subindo enquanto a força relativa do mercado está caindo. Sinal de divergência. Se você juntar novamente aquilo lá atrás, os padrões, padrão dentro de padrão, resistência forte, padrão, na verdade, um pivô de baixa no 4 horas e uma divergência na RSI, tá aí a tua resposta na mão. Volume, quanto maior a tendência de alta e o volume do mercado estiver caindo, você tem um sinal que o mercado está enfraquecendo. Isso aí é uma parte mais... tem uma leitura mais ambígua, tá? Não é um negócio tão simples assim. Mas é um dado que vale a pena dependendo se você tiver um rompimento ou não. Se você tiver um rompimento com volume alto, você tem uma região que pode ser um rompimento válido. Se romper sem volume, toma cuidado que pode ser um rompimento falso. E a euforia é um sinal extremo que você não pode deixar de olhar. É um momento que você não pode cair de jeito nenhum nessa narrativa. Vai estar todo mundo eufórico. Cada dia que passar no ciclo de alta, você vai ganhar mais dinheiro. E você vai esperar que cada dia que passe, você ganhe mais. Então você vai se acostumar com isso. Quando você se acostuma, você se ferra. Então você tem que se descolar. Manter, primeiro, a integridade técnica e emocional no mercado. Não se afetar. Então, não caia nesse papo de euforia. Claro, se tiver todo mundo eufórico, você já tem um ótimo indicador. Então, você pegando tudo isso que aconteceu, que eu já falei até agora, junta com a euforia, bom, você já sabe que quanto mais sinais convergindo com a tua leitura, melhor. E depois nós temos agora massa, são os gráficos para identificar os topos. Lembrando que de tudo que eu estou te falando, eu mereço pelo menos um like. Se você valoriza o que eu estou te passando, que na verdade isso aqui é o ouro do ouro. E que gráficos são esses? Nós temos o DXY, a bolsa que faz uma medida de liquidez, o ouro e o próprio Bitcoin. O DXY, para você ter uma ideia do poder dele, ele vai te mostrar uma prioridade entre o dólar e os mercados. Não tem como os dois subirem. O dólar perde valor enquanto os mercados, as bolsas sobem. Se você me assistir bastante, você vai entender o que eu estou falando. E quanto o dólar cai, geralmente isso gera uma alta para os mercados voláteis. Então você olhando o DXY no gráfico, já vai te dizer muita coisa. E olha como é que está a tendência nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Nós geralmente temos várias ondas impulsivas do mercado, necessariamente 5, e quando ele chega no final da quinta ele faz uma correção muito grande, uma correção estilo A, B e C. Então aqui no semanal desde 2010 ele fez 5 ondas, 1, 2, 3, 4 e 5, então ele já finalizou toda a onda impulsiva do dólar, e agora a gente está vendo uma queda seguida por padrões gráficos. Então a gente viu uma queda, a primeira onda, um padrão de triângulo simétrico, um padrão que geralmente gera continuidade da tendência anterior. Não botei esse como um padrão de topo porque ele não forma topo, tá? Então, geralmente quando você tem esse padrão de triângulo simétrico, ele indica continuação da tendência anterior. E quando a gente fala de correção A, B e C, bom, primeira, correção A, uma queda. A B pode ser em forma de um padrão lateral, um pullback de alta,
e depois a C. Então isso aqui, agora que ele chegou a romper esse triângulo para baixo, lembrando que a gente está no gráfico semanal, indica que nós temos aí até 2025 para esse padrão buscar um suporte macro, que é essa linha de tendência aqui de baixo de alta que vai pegar desde lá de trás de 2010. Então a gente tem um suporte muito bom para o DXY se segurar, só que até ele chegar lá e cair, ele dá margem para os mercados voláteis subirem. E é por isso que a Bull Run ainda, por incrível que pareça, nesse caos todo, que só tá ganhando dinheiro a corretora e o psicólogo, que quem tá investindo não tá ganhando, isso tende a recompensar. Você não pode cair nesse negócio de, acabou o Bull Run, não vai ter nada, ferrou de vez. Não, tá tudo lindo pra gente. Só que você tem que ter paciência. Até para identificar o topo, você tem que ter paciência. E para você chegar até lá, você tem que ter paciência também. Então, olhando isso aqui, o DXY já dá um indicativo muito bom de como que está a tendência atual. E se ele tem margem para cair numa terceira onda corretiva, tá tudo tranquilo para a gente até ele buscar esse suporte. Quando o DXY buscar esse suporte, fique esperto. Se isso coincidir com qualquer leitura que você fez anteriormente de topo, de padrão, de indicadores, essa informação é o ouro do negócio para fazer você reduzir sua exposição, tá? Então isso aí está ali diretamente ligado à bolsa, ao Bitcoin e o ouro. Então, o que eu tô te falando já te dei uma referência para o DXY para você guardar aí e olhar até lá na frente. Os padrões, os indicadores e a bolsa, ouro e Bitcoin você pode usar justamente as mesmas leituras de padrões, de indicadores para a bolsa e para o Bitcoin. Lembrando que o ouro, ele geralmente tende a cair. Então, olha só que legal, né? O ouro está com um padrão de cunha ascendente. Então, esse padrão pode entregar uma correção. Se entregar uma correção até abril de 2025, que bate justamente com a mesma leitura do DXY, a gente vai ver o quê? O ouro e o DXY caindo. O que são dois excelentes gráficos para caírem e significa para a gente que os mercados voláteis podem valorizar. Se você fizer uma correlação entre todos os mercados, o ouro e o DXY andam juntos, enquanto você vai ver aqui, pelo menos, os mercados indo na direção contrária. Então, olha só que bacana, a gente pode ver isso acontecendo, ainda mais o ouro fazendo um reteste para depois continuar subindo, tá? O ouro tá numa tendência de alta absurda, mas a gente pode ter uma pequena pausa nessa tendência macro para ter esse impulso no mercado de cripto. Então, olhando de uma perspectiva geral, tá tudo muito bom. Você tem que se atentar nesses detalhes e cada sinal que aparecer em cima do outro, lembrando que não é só um sinal que vai te entregar o ouro, é a interpretação desses todos em conjunto. Se você quiser, pelo menos, alavancar o teu aprendizado e ser acompanhado para reduzir a taxa de erro, primeiro link da descrição você faz a aplicação para a mentoria de acompanhamento. Te acompanho pessoalmente e ajudo a você durante todo o período do bull market, da bull run. Então, se você tem dinheiro e tem essa disposição e essa garra, fica livre para fazer esse preenchimento. Vai avaliar o teu perfil e se você for aprovado, eu entro em contato contigo porque tem ainda um filtro para entrar, tá? Mas acredito que esse vídeo ficou sensacional, tá? O que eu passei aqui foi, acho que em tempo recorde, falar tanta coisa em tão pouco tempo. Espero que isso aqui seja um diferencial para você e que você tenha entendido certo a mensagem que eu passei, tanto técnico quanto a parte mental, que isso é muito importante. As pessoas não valorizam e, na verdade, por causa dessa deficiência no controle mental e emocional, elas perdem a melhor chance que tem, que é a bull run, para mudar de vida, para dar uma alavancada no patrimônio e ganhar muito dinheiro. E depois tudo fica mais fácil quando você ganha. Tô aqui para te contar que isso realmente é possível. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.